No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021. Até aqui estamos nós, no mês de janeiro já indo para o final, praticamente acaba essa semana. E nós estamos aqui sempre com este compromisso de falarmos do nome do Senhor Jesus, de refletirmos sobre a principal mensagem da Bíblia Sagrada. Essa mensagem que nos trouxe tão grande salvação que muitos negligenciam. Bom, o tema de hoje é importante dizer que é muito complicado inicialmente, tá certo? Inicialmente, tá? É um tema que realmente carece, como a gente sempre faz. Quanto mais complexo o tema, mais tempo precisa de muita humildade também para se ouvir e para se entender o que está falando as Escrituras Sagradas. Bom, veja só, o Senhor Jesus, na sua oração, e é sempre bom frisar isto, oração, que ele faz em João 17, é um capítulo todo para se analisar, mas nunca se pode ignorar que o Senhor Jesus está orando. E ele se coloca neste momento aqui como intercessor. Por quê? Porque ele faz uma oração pelos seus discípulos. Ele é um intercessor. Na sua condição humana, exerceu todos os papéis. Não podemos ignorar isso. Você que às vezes leva na chocarrice. Mas se ele é Deus, então por que ele orava? Se ele é Deus, então por que, né? Você vai ver que, como diz o pastor Juan Carlos, da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, lá de São João de Meriti, um amigo nosso, e ele falou no debate lá com o Silas Malafaia uma realidade. Como ser humano, ele precisou, né? Na condição de homem, precisou de um barco para atravessar o rio. Ele precisava comer, precisava beber. Como Deus, ele andava sobre as águas, multiplicava o pão. Então, dependendo do momento em que ele, da circunstância que ele ocupa. Neste caso de João 17 aqui, não podemos esquecer que ele faz uma oração pelos seus discípulos, né? Ele ora por ele, evidentemente, se você ler lá o versículo, ele faz oração por ele e pelos seus discípulos. Então você que gosta de orar, de interceder, ore por você primeiro também e depois pelo próximo, tá? Ele nos deu esse exemplo. Não pode chegar a Deus, não vou orar porque eu sou Deus, né? Não vou jejuar porque eu sou Deus. Não. Então isso aí é o primeiro ponto que você precisa ter para analisar. Eu não sei se vai dar para terminar hoje, mas ele fala assim nesta oração pelos seus discípulos, a parte que ele ora pelos discípulos, ele diz o seguinte, preste bem atenção. Vamos ler a partir do versículo 17. Santifica-os na verdade. João 17. A tua palavra é a verdade. Muito bem, a tua palavra é a verdade. Está dizendo, a tua palavra é a verdade. Você que entende a Bíblia diz o quê? Quem é a palavra de Deus? Você não sabe quem é a palavra de Deus? Você não sabe quem é a palavra dele? Mas ele diz aqui, então só tua palavra é a verdade. Ele é o quê? Ele é o quê? Qual é um dos títulos que o Senhor Jesus é conhecido teologicamente falando? A palavra de Deus. Ele é a palavra, o verbo, a palavra que se fez carne. Então ele fala, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Eu sou a verdade, sou o caminho à verdade. Vamos lá, vamos analisar. Aí ele diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ou seja, da mesma maneira. Então, peraí, ele pegou os discípulos, levou lá para cima, para Deus enviar ele, para Jesus enviar para lá? Não, ele está falando que foi enviado da mesma forma. Um outro tema para uma outra ocasião, aliás, eu já abordei isso aqui no programa. Então ele diz, 21, vamos ler o versículo 21, João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Olha aí, tá vendo? Tu é em mim e eu em ti. Ou seja, essa maneira que é inseparável. E muitos separam, né? O filho morreu,
tal, não. O Pai é nele e ele é no Pai. E vamos lá. Que também eles sejam um em nós. Aí fala no plural. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então eu oro para que haja a unidade nele, né? Assim como nós. Para que sejam um, como nós somos um. Para que, aleluia, eles sejam um como nós. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Versículo 22. Eu creio que não vai dar para concluir esse tema hoje, vamos ter que abordar ele amanhã. Mas, para eu concluir o Minuto da Unicidade, essa primeira parte de hoje, eu quero só te dizer o seguinte. Se Jesus está falando aqui de divindade, que tem dois seres na divindade, que esses dois fazem a fusão, se essa oração dele, pelos seus discípulos, está querendo dizer que o Pai e o Filho são duas pessoas distintas que se fundem numa só, então, se ele está falando de divindade aqui, nesse propósito aqui, é divindade. Então, os discípulos, os 12, que estão orando pelos 12, então teria que também fazer parte de uma divindade, é dessa forma. Quer dizer, se 2 virou 1, 12 também vira 1. Então, se o Pai, né, se é uma outra pessoa, a parte dele, se funde no Filho, faz aquela fusão e vira um, que é o que você lê ao pé da letra. Você usa aqui, ele falou nós. Então os discípulos, os 12 podem chegar assim e falar assim, não, nós somos um só. Nós somos um também. Nós somos divinos. Somos a divindade. Então, veja bem, é preciso ter a sensibilidade do Espírito para você entender as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então ele fala no plural, para que sejam um como nós somos um. E ele diz, esses 12 tem que ser um também. É de divindade que ele está falando quando ele diz os 12 tem que ser um, porque nós somos um. Então tem que fazer a mesma matemática racional e limitada do ser humano, é disso que ele está falando? Então não perca o Minuto da Unicidade amanhã que a gente conclui esse assunto, pelo menos superficialmente. Superficialmente, amanhã. Graça e paz. Até lá. Minuto da Unicidade.